Oi, André. André? Ixi, Maria, eu tô ceguinha, viu? Kelvin, André, ó. Boa noite, Kelvin. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, meu querido. Esperar aqui, né, a nossa nutricionista, minha parceira, Ana Luísa, né, pra gente começar a live. Assim que ela entrar, eu já vou chamar. Acabou de entrar. E aí, Ana? Preparada pra gente conversar hoje, bater um papo bem legal? Sejam todos bem-vindos, Valéria, Lilica, e já a jovem. E aí, Paulinho, tudo bom, meu querido? Bora lá, Felipe. Olha aí, Ana, Felipe aí, lá da base. Tudo A bom? Ana, minha aluna, tudo bom, Ana? Como é que tá você? Tô bem, Dani. E aí, pronta? Pronta, né? Vamos já começar, ó. Valéria Mansur, tá aí, deixando Olá, um tudo bom? sorrisinho. Olha aí, Felipe Veloso, o cara do atletismo, né? Olha aí, Romilson, professor lá do DEF. A galera toda aí chegando, né? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa live foi feita especialmente para vocês. A gente vai bater um papo aqui. A ideia é mais ajudar, certo? A vocês que estão com tantas dúvidas, né, sobre como se alimentar melhor durante esse período de isolamento, um período que já se esticou tanto, né, Ana? A gente pensava que ia durar um mês, já está em quase, né? Já passou de três. Quando eu cheguei, eu achava que ia durar, sei lá, 15 dias, que ia ser uma coisa Exato, rápido e que ia passar. Mas exatamente. Tá se alastrando demais e a ideia era da gente fazer uma live bem interativa com vocês. Então fiquem à vontade de vocês perguntarem, de vocês interagirem. Se o que a gente estiver falando aqui, vocês se identificarem, podem dizer, ei, sou eu, essa pessoa aí, né? Que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com o que a gente vai falar aqui, discutindo um bate-papo bem bacana, tá? E vamos dar muitas dicas. Vamos não, ela, né? Que é a nutricionista. Né? Vai dar muitas dicas aí para vocês e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Se caso passar alguma dúvida batido, aí vocês vão perdoar, aí vocês perguntam lá no privado, porque às vezes né, a gente está envolvido com a conversa e passa uma pergunta, a gente não vê, tá? Então a ideia é que a gente tire as dúvidas de vocês todos e possa ajudar né, de alguma maneira, porque realmente não tá fácil. Bora, Dudu! Tudo bom, Dudu? Então, Ana, a Oi. primeira coisa, né? Então, o que é que eu venho percebendo aí? Isso já desde o início da quarentena, né? E hoje as pessoas estão me procurando muito mais, né? Para dar aula de personal, para consultoria, e vem me relatando, disse, Dani, eu aumentei em torno de 5 quilos, né? Então, a maioria das pessoas aí aumentaram mais ou menos em torno de 5 quilos, muitas delas mais, né? Porque vem se alimentando desenfreadamente, né? Muito ansiosa. Então, assim, eu queria saber de você, é, Ana, nesse contexto, né? Da Covid, de quarentena, né? A gente percebe que houve um aumento muito grande do consumo alimentar. E o pior, consumo alimentar de coisas assim que aqui em Natal a gente chama de bagana, né? Bagana porcaria, coisa que é só carboidrato simples, né? Que não tem muito valor nutricional, né? Então eu queria que você comentasse a respeito disso, né? Por que você acha que as pessoas estão aumentando tanto de peso? Por que essa vontade louca, né? De estar consumindo né, esses alimentos e aumentando né, a quantidade desses alimentos sendo trocados, né, substituídos É, desde os alimentos mais saudáveis. peraí, só um minutinho. Não, É, essa é a realidade, né? chegou aqui Bora, inesperado. Sebastião. Vamos lá. Como eu acho que foi Paulinho falou aqui, né? A gente esperava que a quarentena ia ser bem rápida. Eu Exato. cheguei. é, No meu caso, eu vim de uma viagem, eu fazia 8 meses que eu não comia nada. Então, fazia 8 meses que para você ter noção como eu cheguei.
E para a gente entrar nesse contexto, faziam 8 meses que eu anotava nomes de restaurantes que eu queria ir, comidas que eu queria comer, que eu não tinha acesso onde eu morava. Lá no Catar, né? Lá no Catar. Eu passei 8 meses morando lá. Boa noite, Mariana, Sayonara. E aí, quando, é, quando a gente entrou na quarentena, e eu sempre conto essa história antes, porque eu acho que eu fui uma das mais loucas da quarentena. A gente fez, vamos. Tá todo mundo em quarentena, vai durar 15 dias, um mês, então vamos curtir, né? Já que tá todo mundo sem trabalhar, todo mundo estressado. E eu acho que essa questão da gente querer desestressar, relaxar, aí todo mundo entrou de férias. Todo mundo queria comer, todo mundo queria fazer o que tivesse. Sabe aquele. Uma coisa que me marcou muito. Eu tava um dia deitada na cama, eu não precisava levantar porque eu não tinha o que fazer. Uma chuvinha. Boa, né? Aí eu lembrando daqueles Aquele tempos. tempo, hoje mais não. Pois é. Daquele tempo que a gente super acelerado, você quer. Não podia parar e comer o que quisesse naquele momento. Olha Não quem entrou, Tati. tinha vontade. A gente, Gil, ô Gil. a gente não podia parar e comer como a gente queria antes, e aí eu acho que veio muito esse momento. Muito esse sentimento de querer fazer tudo que a gente não fazia antes. Outra coisa que eu acho que marcou muito é porque a gente tem a rotina muito acelerada. E a nossa casa é um lugar de aconchego. A gente tem a nossa Exato. casa como um espaço de comer e dormir, comer e socializar. Então a gente ficava, sei lá, metade do dia, acredito que menos da metade do dia em casa, seria esse lugar de refúgio, e a gente passou a passar o dia inteiro. Então a gente passou a querer comer o dia inteiro, que foi outro fator que influenciou muito nesse desespero por comida. E a E gente o fácil acesso, né? o fácil acesso. Aí a gente Você chega junta. lá, tá deitada no quarto, vai lá na cozinha. Aqui em casa era assim. Não muita coisa que eu não podia, mas assim, você se levanta, cada viagem na cozinha, um pedaço de bolo, é um pedaço de pão, é um pedaço de queijo, é um golinho de café. Né? Ei, quem se identificar com essas coisas aí, pode dizer, ei, sou eu. E aí vão dizendo aí também o que é que está acontecendo com vocês nesse período, para a gente saber o que é que está acontecendo com vocês também. E aí eu acho que foi muito isso, sabe, Dani? Desse espaço. E eu acho que muita gente ficou meio aperreada também, veio a questão da ansiedade. E quando a gente está ansioso, não tinha outras formas de prazer do dia a dia, de correr, de caminhar, de fazer uma atividade física, de socializar. Então também tem a questão que a gente desconta tudo na comida. A, os outros afazeres a gente não tinha, as outras formas de prazer a gente não tinha disponível. Então, afoga tudo na comida. Oi, Daniel. Oi, Guigui. Ana, deixa eu agora perguntar, né? Porque todo mundo com certeza se identificou, né, com isso aí. Tem Valéria diz que só fala se ganhar chocolate, né? Maria, ela já pede logo um chocolate. Se for 70%, de repente a nutricionista diz, né? É, Então, assim, o que você acha que gerou de impacto, né? O que é que essa alimentação, né? Como a Valéria falou, só fala se ganhar um chocolate. Ou seja, ela já está pensando no chocolate. Por que ela não pensou numa barra de cereal, né? Ela pensou já no chocolate. Por que ela não foi. pensou num negócio com aveia, né? Então, assim, o que é que essa má alimentação, né? Ela traz de negativo, né? Nesse contexto do Covid. Porque a gente sabe que obesidade, né? Esse contexto do Covid e do isolamento, ele é um contexto obesogênico. Né? As pessoas tendem a reduzir drasticamente o nível de atividade física, o meu reduziu drasticamente, né? O seu também, a gente vinha conversando isso hoje, e a gente aumentou, né, excessivamente o consumo de calorias. E o pior, esse consumo de calorias vem de calorias que não são boas, que não, nutricionalmente não são legais. E aí, o que é que essa má alimentação ela pode influenciar, né, nesse contexto de Covid, já que a gente está vendo que é uma doença extremamente inflamatória e que a gente sabe que o alimento, né, esses carboidratos simples, eles também têm esse alto poder inflamatório. A gente sabe, Boa noite, Rita.
A gente tem os estudos que mostram que a obesidade está relacionada com o Covid, né? E justamente por essa ligação com a inflamação. Então, a gente precisa estar menos inflamado para conseguir combater a doença de forma melhor. E aí, um dos fatores que influencia é a questão de comer errado no Covid. Um dos fatores que eu acho que é uma coisa que é pouco repetido é a questão que se você vai comer um biscoito, você está deixando de comer uma fruta, você está deixando de comer um alimento saudável. E quando você faz isso, você está deixando de ter nutrientes, porque os alimentos industrializados são calorias vazias, diferente das frutas, os legumes, as raízes, que tem a energia, tem o carboidrato, mas também eles são cheios de vitaminas. Então, tem esse fator que você acaba ficando desnutrido, com baixa nutrição de micronutrientes. Tem o fator do intestinal, né? Da flora intestinal. Quando a gente come alimentos muito industrializados, acaba que a gente vai destruindo essa flora, essa barreira de proteção, que é uma das principais proteções, uma das primeiras proteções do nosso corpo. Porque quando a nossa flora tá direitinha, tá toda regulada, quando o patógeno, qualquer patógeno, seja o Covid, outros vírus, outras bactérias, eles entram ali, eles vão, essas bactérias boas, a flora intestinal vai combater. E aí, quando essa flora intestinal está deficiente, acaba que esses patógenos têm mais facilidade de entrar no nosso organismo. Boa noite, Lara. Olha ali o gato, seu paciente. Já está ali atrás, hein, deitado na cama. Outro fator que liga muito, Dani, é a questão quando a gente tem uma flora menos composta, mais destruída, a gente tem uma maior inflamação. Então, isso também vai influenciar no Covid, nessa questão da inflamação, do combate ao Covid, no caso. Ana, você acha que isso justifica o fato de pessoas jovens? Tá muita gente falando aqui, a gente tá tentando. Deixa só, antes de eu fazer essa pergunta, deixa só eu falar aqui o que Paulinho comentou. Paulinho é um grande amigo meu, né, da faculdade, meu aluno, meus alunos são todos meus amigos, estão todos aqui, né, prestigiando um monte dele, e ele falou: minha cara, infelizmente, pense numa quarentena desgraçada, acostumado à rotina do clube, e hoje estou me deparando a uma grande dificuldade, até porque não podemos treinar. Então, assim, Paulinho, ele é ex-atleta, ainda treina, né, é treinador, e aí isso dificulta até o retorno às atividades posteriores pós-pandemia, né? Quando a gente trata desse contexto aí. Então, é algo que é bem dificultante. Mas falando sobre o que você acabou de discutir, dessa parte relacionada à inflamação, você acha que isso pode justificar, né, a questão de muitas pessoas jovens estarem evoluindo para o agravamento, para a fase, né, mais hiperinflamatória da doença e está acontecendo assim vários óbitos nessa população jovem? Eu acho que pode ter uma influência, né? Porque quando a gente está com imunidade mais baixa, acaba que a gente vai ter mais dificuldade para combater esse vírus, né? Esse patógeno. Mas também tem vários outros fatores, tipo o sanguíneo está sendo muito estudado. Tem vários outros fatores que estão sendo estudados e é aquilo, é uma doença muito nova, não tem como a gente afirmar nada. Uma hora a gente acha que uma coisa vai dar certo e aí aposta tudo naquilo, daqui a pouco não é verdade. Já vem saindo outras verdades. E você que é pesquisadora sabe que a ciência é assim, ela é cíclica. É verdade. Vai para aquela E às vezes eles dizem um negócio, daqui a pouco desdizem, né? Já teve também muito escândalo relacionado à pesquisa, né? E o Covid. Mas, enfim, vamos prosseguir. Boa noite ao pessoal que chegou agora, muita gente acenando, chama aí a galera para assistir. Quem tiver sua dúvida, já vá a qualquer momento podendo interromper, que aí, né, assim que ela terminar de falar o que ela está falando, aí eu faço a pergunta de vocês, tá? E aí vem uma pergunta, Ana, para você e uma pergunta para a galera que está assistindo a gente, para ajudar a gente a discutir, né? Então, quais são as maiores dificuldades que as pessoas estão relatando,
né, em relação a melhorar a alimentação? Dani, as pessoas chegam. Hoje, elas estão chegando no consultório já cansadas, porque tá todo mundo cansado assim, ninguém quer mais ouvir falar em quarentena. E aí, hoje, as pessoas estão conseguindo se adaptar a ter mais uma força de vontade para estar buscando se alimentar melhor, fazer algum exercício físico. Mas é muito difícil estar em casa. É E aí, verdade. começou mais cedo. O resultado do estar em casa, porque a gente acaba não se movimentando, acaba gerando uma estagnação. A gente perde um peso muito mais lento. Então, isso eu acho que influencia muito. Os resultados estão vindo muito devagares. Lento, né? E o Muito. pior, que essa perda de peso, muitas vezes, além de ser lenta, não é uma perda de peso que seria a necessária, né? A mais ideal. Que você perde gordura e ganha massa muscular. Normalmente, pela falta de exercício, né, termina que você reduz o metabolismo e perde mais massa magra, né? Isso daí, na balança, a pessoa pensa que está emagrecendo, mas na verdade a composição corporal está piorando. Viu muito essa alteração de composição corporal. A pessoa que tinha lá a sua composição corporal, seus músculos todos aparecendo, hoje eles estão indo embora justamente porque descuidou da alimentação, descuidou da atividade física e agora está tendo que correr atrás do prejuízo e está sendo muito mais difícil. E tem que ser algo que tem que ser buscado, né, Ana? A gente até comentou hoje, antes da live, né? Eu dei o meu relato, você falou o seu, né, lá no Catar, de que hoje eu tenho muito mais dificuldade para controlar a minha glicose, que eu sou diabética, né? A maioria das pessoas que me conhecem sabem, quem não sabe, né? Eu estou informando. Então, assim, eu tenho muito mais dificuldade de controlar a minha glicose porque o nível de atividade física caiu drasticamente, né? Então, assim, quem tem o reloginho, começa a perceber aqueles aplicativos, ou então baixa o aplicativo no celular do pedômetro e começa a ver a quantidade de passos que você dá no dia. Chegou um dia que eu tinha dado, era no meio da tarde, eu tinha dado 200 passos. Você tem a noção que o mínimo que o pessoal aceita é em torno de 7.000 passos. E o ideal seria 10.000 passos por dia. Eu, no meio da tarde, ou seja, já tinha passado mais de metade do dia, praticamente, e eu tinha dado 200 passos. Aí, senão, eu vou começar a treinar todos os dias. Então, assim, quando eu treinava o normal da prática regular, que é 40 minutos, 1 hora por dia, aí, tipo, muitas vezes dava 2.000 passos, 3.000 passos, mesmo assim, com a prática da atividade física, ainda era muito aquém do que o que deveria ser. Então, para eu chegar que eu já fiz o teste, porque eu sou nojenta. Eu vou chegar nesses 10.000. Eu cheguei nos 10.000, era mais de 10 horas da noite, e eu tinha andado, fiquei aqui arrodeando a área, 1 hora e meia fora o exercício. Entendeu? Então, assim, você tem que, de fato, se programar e passar uma boa parte do seu dia se movimentando conscientemente. Mas quem é que consegue manter uma prática de exercício de 2 horas, 2 horas e meia? E principalmente que hoje Não. é dentro de um apartamento, né, Dani? Mas Não, eu moro em casa, mas quem mora em apartamento puxou. a Que a pessoa. área que poderia andar tá toda, né, Ai, comprometida. Renata tá malhando da minha cara. Só que eu não sei se foi do arrodeio na área. Né? Olha só, o Paulinho falou aqui, ó, entre os carboidratos e a proteína, quais desses seria o vilão dessa quarentena? Lembrando que esse indivíduo é uma pessoa sedentária e preguiçosa. É você? É, Paulinho, essa pessoa? vamos lá. E Giovanni tá dizendo aqui, sentar na correria de subir escada na Facex, né? E agora que o estacionamento tá lá no Mandacaru? Essa correria, porque para gastar, né? Só É. a questão de calorias, em um dia normal, se eu não fizer atividade física nenhuma, um dia normal, assim, me movimentando, andando, eu chego a gastar 500 calorias tranquilas. Hoje, fazendo atividade física bem pesada mesmo, quando eu faço que eu fico morta, eu consigo chegar a 600. Se for muito pesada, às vezes eu faço atividade física 1 hora e mesmo assim não consigo atingir a meta de calorias do dia, porque o resto do dia eu tô sentada. Paulinho aqui ficou revoltado, botou, porra, Dani, claro que não. Rapaz, diga a verdade, foi você sim. Né? Deixa eu voltar. Menina, eu mexendo no negócio do computador, pensando que eu tava mexendo no celular, olha.
o nível de orientamento da menina. Vamos lá. Larissa, que é, já fazendo propaganda, né? Já ia dizer minha veterinária, ia dizer que bicho é você. Eu ia dizer que era uma gata, mas não sei se vai colar, né? Então, a veterinária, grande veterinária dos meus animaizinhos, né? Doutora Larissa Lima, colocou aqui: hoje eu corri 5 quilômetros na Roberto Freire, no tempinho que tive. Mas fazer atividade em casa é difícil, não tem estímulo. De fato, está muito difícil, principalmente para quem mora em apartamento. E ela aqui ainda deu algumas dicas, né? Botou uma dica é a pessoa fazer atividade sozinho, bike, correr. A gente tem que fazer, né, alguma coisa. E lembrar que a gente ainda tem que se manter. Nesse cenário, a gente ainda tem que prestar atenção no que a Organização Mundial de Saúde está dizendo, porque a hora ela diz uma coisa, a hora ela diz outra, e agora ela já falou que está sendo possível a contaminação através do ar. Né? Então, se a gente já podia, se a gente se contaminava através de gotículas, né? Espirro, tosse e tal, né? Pegando e levando a mão na boca, no nariz, né? No olho. Então, hoje, eles já contam com a possibilidade de o vírus estar disseminado no ar. Então, não preciso entrar em contato com ninguém e nem com superfície. Né? Então, termina que a atividade física fica cada dia, né, mais dificultosa. Já saiu alguns estudos sobre máscara, né, e exercício, falando sobre alterações fisiológicas, né, que a pessoa pode ficar mais cansada, ter tontura. Não vou falar as alterações fisiológicas porque tem muita gente que não é da educação física que vai ficar muito, né, pesado. Mas assim, você fica tem as vantagens, né? Qual que é a vantagem? Não, ele trabalha muito a musculatura respiratória. Então, por exemplo, uma pneumonia que você tem muitas vezes que ser entubado ou ir para o oxigênio por conta de fadiga respiratória, você pode melhorar essa fadiga e de repente retardar. Mas aí tem várias outras alterações que talvez não sejam interessantes, né? Relacionadas à fadiga, né? E relacionada à acidez metabólica, que talvez não seja tão interessante. Então, grupo de risco, eu digo, rapaz, fique dentro de casa, não saia não. Né? Porque você já é de risco, aí vai botar uma máscara, já tem alteração e tal, então a gente tenta, né, trabalhar em casa. Então, assim, é um contexto que está sendo bem dificultado de a gente poder, né, trabalhar e ajudar, mas com a graça de Deus a gente, né, vai devagarzinho e consegue. Fora que Deixa eu só falar aqui, porque eu disse que a gente ia valorizar todos os comentários, a gente vai valorizar todos os comentários. Né? Larissa botou assim: é mais fácil que fazer em casa num apartamento pequeno, com certeza. E ainda mais que a área de lazer onde poderia fazer as coisas está tudo interrompida. Né? Paulinho botou: Dani malha muito os outros. As amigas delas estão aí para provar. Paulinho, ele gosta de uma resenha. Esse Paulinho, ele é resenheiro. Ana, agora vamos entrar num assunto que eu acho que todo mundo, quem fez isso, pode levantar a mãozinha, porque eu fiz. Certo? Autossabotagem. O que é que está aparecendo? O que é que você tem para falar, né, de autossabotagem nesse período de isolamento? Porque eu mesmo já me autossabotei, mas graças a Deus eu botei a cabeça no lugar e consegui, né, seguir. Depois que você falar, aí eu vou contar da minha autossabotagem. Quais são as autossabotagens, né, mais comuns que você está encontrando no consultório? Primeiro, a questão uma coisa que eu vi muito interessante, que eu não tinha me atentado, a maioria das pessoas estão trabalhando até as 2 horas da tarde. Então, o que está acontecendo muito recorrente de quem está trabalhando é fazer jejum do café até as 3, 4 horas da tarde. Eu estou fazendo 2 refeições por dia. E aí chega... Só que você não está trabalhando, né, Dani? A gente já conversou que você está em casa, tá trabalhando em casa e tá comendo menos. Home office, é verdade. É diferente uma pessoa que tá numa loja trabalhando o dia todo e aí chega em casa esbaforido de fome e quer comer até as paredes. Então, foi um ponto que eu achei muito recorrente. Outra coisa da autossabotagem é esse ponto do relaxamento que eu acho que todo mundo teve um pouquinho. A quarentena vai passar rápido, daqui a pouco passa. Quando a quarentena acabar, eu vou mudar, eu vou começar. Que eu acho que foi outro ponto muito recorrente. E aí as pessoas estão vindo procurar porque a quarentena não está acabando. Está começando a flexibilizar agora.
E tem gente que está dizendo, depois da quarentena, depois da pandemia, sabe-se lá como é que É. vai durar, né? E também tem isso da pessoa estar em casa, não fazer o controle. E aí, por isso que é muito interessante você saber quanto o seu corpo necessita de energia. É, essa é a necessidade de um profissional, né? Você tem noção quanto você precisa de energia, porque às vezes a pessoa come até muito saudável. Como eu estava dizendo no meu caso, quando eu estava no exterior, eu ficava muito tempo em casa e gastava pouca energia. Mesmo comendo uma alimentação bem saudável, a gente acaba tendo o ganho de peso porque a gente come, a gente gasta pouca energia. Então, tem vários fatores aí que estão influenciando. É verdade. Só dar um oi aqui para Leonardo Ferreira, que acenou, o Gabriel também, sejam bem-vindos, meninas. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Ei, agora vocês não se auto-sabotam, não? É só eu e a nutricionista? Porque eu comecei a perceber que enquanto diabética, né, eu comecei a parar de comer pensando em ter a hipoglicemia para quando chegar no supermercado, eu chegar lá na seção de biscoito, chocolate e tudo que tem, né, de porcaria para comer, eu botava dentro do carrinho. E o pior, toda semana aumentava. Eu comecei botando um pipos, terminei botando 3. Eu comecei botando um pacote de biscoito, terminei botando 3. E aí eu comecei a ver que isso era por semana. Disse, minha Nossa Senhora, quantos pacotes de biscoito eu tô comendo por semana? Aí eu já trazia tudo de mais gostoso, que eu já chegava na sessão salivando, né? Mas não comia porque estava de máscara. Aí, quando chegava em casa, eu disse, não vou jantar não, porque aí, né? Aí era para abrir um pacote de biscoito, era para abrir um pacote de chocolate, né? Aí, um belo dia, eu olhei, eu fui fazer o supermercado sozinha, né? Manhã disse, vai lá e faça só a sua feira, está certo. Quando eu olhei para o caixa, eu me assustei. Eu não sei em que mundo que eu estava, mas quando eu olhei para o caixa, eu me assustei. Eu disse, vai, minha Nossa Senhora. Isso vai para minha casa, isso é o que eu estou comendo por semana. Aí deu aquele start. Foi o dia que deu o start. A menina dizendo, não, é muito bonito, dona Dani. Né? Mas é verdade, a gente tem que dizer. Né? Porque às vezes as pessoas acham, que foi outra coisa que eu estava comentando com a Ana, que por eu ser profissional da educação física, você ser nutricionista, a gente também não tem os deslizes da gente, a gente tem. Né? E é importante que a gente diga para vocês saberem que isso acontece, que isso é real e que a gente precisa ter consciência, porque às vezes a gente não tem essa consciência para tentar modificar esse tipo de atitude, que às vezes é o que compromete a dieta, é o que compromete o resultado. Né? Então, o meu relato de autossabotagem é esse. Quem tiver o seu pode dizer aí. Boa noite, Palito. Grande Palito, Reginaldo Palito, professor de basquete lá da FASEX. Thaisa está dizendo aqui comer menos de um almoço para comer mais sobremesa. Isso é muito... Thaisa, né? Thaisa é uma grande amiga minha. Um beijo, Thaisa. Eu já vi, inclusive, gente, Thaisa é formiguinha. É formiguinha. Eu já vi... eu vou fazer aqui, comer só carne, o carboidrato é a sobremesa. Gente, isso não existe. Não façam. E outra coisa, Dani, que eu vejo muito é dietas restritivas. A pessoa chega para mim, tô tentando de tudo já comecei fazendo não sei o que, e às vezes vem inclusive com medicamentos, vem com estratégias assim loucas, e aí vai para esse posto do jejum do trabalho. Você passa muito tempo sem comer, come um pouquinho ali, muito restrito, e aí depois vem o descontrole, porque a gente está em casa. Quando a gente está saindo, é mais fácil ter o controle dessas dietas mais restritivas, né? E agora está um pouco mais difícil. É verdade. Ana, vamos passar. Giovanni está dizendo aqui, eu sabotei mais nos treinos, mas na alimentação deu para controlar. O problema é que a gente está fazendo muito isso. Quando a gente não sabota no treino, sabota na dieta. Quando não sabota na dieta, sabota no treino. Quando não sabota nos dois, né? Vamos passar agora, né, para uma parte mais aplicável, né? E aí vocês podem tirar todas as dúvidas de vocês, que o que está acontecendo também que as pessoas vêm me dizendo. Tipo, se estiver acontecendo com vocês, vocês digam, viu? Não escondam, não. Digam tudo, não escondam nada. O pessoal chega e diz, Dani, eu sei que eu preciso perder peso,
Eu sei que eu preciso fazer dieta, eu sei que eu preciso me exercitar, mas eu não consigo. Sabe quando eu tô com paciência de fazer isso? Mulher não tem um negócio, um remédio, um negócio para dar assim um start, um impacto. Eu disse, não, o negócio que tem é você ir aos poucos, porque eu não sou do tipo de pessoa que acredita em milagres, né? Até acredito, mas não nesse, né? Então, assim, então o que é que você orienta para aquelas pessoas que querem melhorar a alimentação, que querem começar, mas assim, não sabe por onde começar, porque ainda não tem forças, ainda não tem motivação, não tem, não tem aquela vontade, porque, poxa, sabe que o percurso é tão longo e não quer passar por aquele percurso, mas precisa passar. Então, o que é que você orienta para essas pessoas que sabem que precisam, mas ainda não criaram a força, a motivação, né, a vontade de dar o pontapé inicial? Uhum. Vamos. Deixa eu só, Ana, para valorizar o comentário aqui de Rita. Com o isolamento social, as pessoas estão mais ociosas, se alimentando para satisfazer as necessidades emocionais, ao invés das fisiológicas. Deem dicas para amenizar essa situação. É isso que a gente está propondo hoje. Dani, foi justamente, ou Rita, foi justamente o que a gente falou no comecinho da live. Que a gente tinha muitos prazeres, o prazer de socializar, o prazer de fazer exercício físico e tantas outras coisas. E hoje a gente só tem o prazer de estar dentro de casa. Tudo que a gente queria fazer dentro de casa a gente já fez, todas as reformas, todos os ajustes. E aí vem esse ócio. E aí vem a ansiedade realmente e o querer comer. Para falar dos milagres agora, desse start, uma coisa que eu aprendi muito, isso foi meu, assim. Eu tive muito problema com peso a minha vida toda. E aí eu sei qual é o sentimento de você querer estar magra agora. Só que a gente precisa entender que não existe milagre. É uma coisa que é gradual. Então, Construída, né? construída. E aí, uma coisa muito importante que eu aprendi, e é um ensinamento que eu tento repassar, é que quando a gente entende qual é a necessidade do nosso corpo, não vai doer trocar uma laranja por um pudim, porque eu sei, eu entendo que o meu corpo precisa de uma alimentação saudável. O inverso, né? Uma laranja por um pudim, ela já pensou na autossabotagem sem saber, né? Pudim Exatamente. por laranja. E aí, quando eu entendo que eu posso comer uma fruta em vez de uma sobremesa, eu posso chegar e comer um pedaço de macaxeira com um frango em vez de uma pizza, e que isso vai ser bom para mim, isso não vai ser um sacrifício. É porque eu quero me tornar mais saudável. O meu desejo não é só ser magro. O meu desejo é ser saudável. E aí, quando a gente está focado em ser magro, às vezes a gente fica tão focado ali que qualquer coisa você eu atendi uma paciente essa semana, ela disse que estava em overdose de sorvete. Faziam 5 dias que não tomava sorvete. Vixe, Maria. Eu perguntei se você viu um sorvete hoje na sua frente. Aí ela disse, eu vou comer todo. Então, essa pessoa tá tão focada ali, eu quero ser magra, que ela esquece da saúde dela, entendeu? É verdade. Então, a gente vê o outro lado de ser saudável, ou da comida saudável, que não seja só o emagrecer, a comida fit, a comida ruim, a comida sem gosto, a gente aprende a comer com carinho, porque quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou louca por comida. Eu sou assim, apaixonada. E E sabe você cozinhar muito bem, né? passei a cozinhar muito bem, porque eu passei a querer comer bem. Eu gosto muito Uma de comer. necessidade individual, né? Isso. E aí, quando eu entendi isso, que o meu corpo precisava, eu passei a me despreocupar com o peso. É tanto que hoje eu tenho o meu maior peso, só que eu já tive na minha vida, sim. Só que eu entendo que eu tô saudável e eu tô bem comigo mesma. Então a gente tem que ter essa noção. A minha calça tá apertada, mas eu tô bem, porque eu tô comendo bem. Meu corpo tá nutrido, entendeu, Dani? Uhum. Essa consciência que a gente precisa. E tem, quando você falou da questão das substituições, né? Às vezes a gente faz.
uma relação à dieta com coisa ruim, com coisa pouca, né? Muitas vezes a gente faz dieta, a gente come o dobro do que a gente come, Pois é. né? Normalmente, e tem uma saciedade muito maior e chega a dizer, não, essa nutricionista tá ficando doida, ela passou comida demais, eu fico o tempo todinho, né, esborrotando de comida, porque na verdade aquilo dali, né, para chegar àquela caloria precisa de um volume muito maior e tem uma saciedade, né, muito maior também. Em relação à substituição, muitas vezes é coisa simples. O que é que custa você substituir um arroz normal por um integral? Né? Um leite integral por um semi-desnatado. De um leite integral por um desnatado tem uma diferença grande, porque o que dá o gosto ao leite, foi até engraçado, eu não tinha entendido, juro como foi, sem querer que eu disse, lá no curso que eu estava fazendo, né, na capacitação, eu disse, o que é que dá gosto ao leite? Eu peguei e disse, é o Nescau. Não é assim, não, é a gordura. Né? Porque eu adoro leite Nescau, né? Mas, de fato, é a gordura que dá, né? Aquele gosto, né? A sustância do leite. Mas só que você trocando o integral por um desnatado, você sente muita diferença, mas por um semi você não sente. Mas a diferença nutricional já é alguma coisa, né? Então, assim, não precisa ser grandes substituições, porque as pessoas também pensam quando vai trocar alimentação, ah, não, eu vou trocar tudo que eu gosto, uma barra de chocolate por um alface, por uma cenoura. E não é assim, a gente sabe que não é, né? Eu tenho muita dificuldade de comer verdura. Eu realmente não gosto. Mas Tati, que é minha nutricionista, não sei se ela ainda está aqui, né? Ela tenta compensar de outras formas. Né? Isso daí, aí também cabe a conversa, né, com a nutricionista não vai obrigar, E aí né, o paciente a comer aquilo, ele vai tentar encaixar dentro das melhores possibilidades, né? a importância de um profissional que se encaixe com o que você diz, porque eu não sei assim, qual foi a cultura? Muita gente chega num consultório assim, mas você vai tirar isso, você vai fazer com medo de mim, eu não mordo não, gente. Não vou fazer nada de ruim com você não. Vai ficar, né? E aí, às vezes, a pessoa chega com medo, porque vai restringir tudo. Vai restringir tudo. Vai tirar. E realmente, em alguns casos, a gente precisa tirar, né? Alguns grupos de alimentos para melhorar a alimentação, melhorar o resultado. Mas em outros não, é só equilibrar. É verdade. Martinha está perguntando aqui por que as nutricionistas antes passavam dietas tabeladas. Eu não sei. Tinha esse negócio de dieta tabelada? Questão de tabela. Tinha aquelas tabelas de calorias, é isso, Marta? Diga aí, Martinha. Era aquela dieta dos pontos, que inclusive. Não, ela disse que está afirmando, mas como é que essa dieta tabelada? Eu não sei se essa tabelada que ela quer dizer é aquela dieta dos pontos, ou se Eu tipo era dietas que eram muito iguais. São dietas muito fechadas, muito, eu acho que restritas, talvez. E realmente a gente vê isso em algumas práticas. Mas eu lembro que tinha. Eu Ainda lembro que tinha. tem, porque é o que a gente aprende na faculdade, bater ali todos os nutrientes, fazer aquilo bem certinho. Só que a gente tem que fazer uma dieta que a pessoa aguente passar 10 anos fazendo, coma bem. Dietas muito fechadas, restritas, igual para todo mundo. A gente tem que fazer uma dieta, a gente tem que entender que o paciente tem que conseguir seguir aquela dieta. Você já tentou fazer uma dieta? Tira o pão da sua vida. Gente, é muito chato. Não dá. Vai ter hora que você vai querer comer o pão. Então, vai ter hora que você vai querer a bisteca de porco. Vai ter hora que você quer a picanha. Então, o nutricionista tá ali para lhe aconselhar quando você quiser comer. Você tem que entender que você não precisa... Você não pode comer todo dia, claro. Mas você vai poder comer tudo que tá ali. A não ser em casos que você tenha uma alergia, uma intolerância, que seu corpo... Picanha é vida, olha, meu cunhado dizendo, esse meu cunhado. Mas não pode ser todo dia. E já vem... Não pode ser todo dia. É quando você aprende a comer, você come de tudo sem precisar, né, tá restringindo demais, porque você sabe o momento que você pode. Então, se você come regrado sempre, né, então no dia que você sai não tem problema, você compensa em outros dias, né? E aí o importante é você saber
que aquilo que você está comendo naquele dia, achando muito gostoso, muito saboroso, saber o teu nutricional dele, porque às vezes também as pessoas comem errado achando que está comendo certo. O problema é esse. Se você comer errado, sabendo que está comendo errado e sabendo o momento de comer o que é errado, aí eu acho que isso não tem problema. Você tem muito mais propriedade para falar do que eu, né? Mas eu penso muito por essa maneira. E aí eu já aproveito, mano está dizendo aqui, só nos sábados. E aí eu já aproveito para Sábados. perguntar, né, que às vezes as pessoas também falam tanto de uma reeducação alimentar, aí querem fazer a dieta milagre do shake. E aí, eu quero que você fala do shake, Ana. Porque eu Eu tenho acho uma galera, não sei se está aqui, mas tem uma galera do shake que tem, eu conheço turma do shake, que todo almoço vai almoçar shake. Minha gente, por que vocês, em vez de pagar uma marmita funcional, que é o mesmo valor, você mastiga, sente o gosto, tem tudo que você precisa, e você tá lá mastigando, comendo, tu vai tomar shake. é, Aí eu não consigo entender, eu queria que você... Ou então você diga que eu tô errada e que quem tá certo é o shake, que aí, o que é que você fala sobre shake? é, não, eu abomino, né? Eu não gosto porque é aquela, você tira até a refeição ali. é, e aí eu tenho relatos muito engraçados do shake, porque o shake, minha sogra adora um shake, né? Aí ela come o dia mais errado, vou tomar shake, como se fosse adiantar de alguma coisa. Não, o shake é um alimento menos calórico, claro, porque em uma refeição, um almoço normal, a gente come em torno de 500, 700 calorias. E o shake tem 270. Então, a gente tem a restrição calórica. Outro relato que eu ouvi muito engraçado foi: eu adoro tomar shake, porque quando eu tomo shake, eu fico empachada e eu passo o dia sem comer nada. Eu E já ouvi falar que esse shake, o carboidrato que tem nele é um carboidrato vegetal, que a gente não tem nem enzima para digerir, isso é verdade? eu não sei lhe explicar direito, porque são coisas assim que eu acho que Boa não. noite, Germana. Mas assim, você troca um prato de alimentação por um shake que, com certeza, se as pessoas reagem à digestão, é porque ele tem ali um carboidrato resistente. Obrigada, minha flor. A Você é gente tem linda também. capacidade Amiga e amigo, né? Elogio. que a gente não tem capacidade de digerir, Dani, e acaba que ali a pessoa vai ficar empachada. A sensação de emagrecer é porque você toma 2 copões de chá diurético, então você vai fazer muito xixi e vai ficar empachado o resto do dia, não vai querer comer. Aí, se a pessoa achar isso saudável, bem, É complicado, né? bem à vontade, se ela quiser, eu não me responsabilizo, mas é uma coisa que eu não apoio, porque eu acho que é justamente a Eu não questão. gosto também, não. Eu, particularmente, né? Rapaz, É, é incrível, só fazendo um parêntese aqui, como pernambucano, parece que sente o cheiro do outro, né? Eu já tô vendo aqui a maior interação entre meu cunhado, Mano, e Paulinho, que os dois são pernambucanos. Tu já pensasse? pois O é, negócio é incrível, né? Mas, claro. Ana, vamos lá, prosseguir. Uma outra pergunta. Tem gente que está decidida, enquanto tem aqueles pessoal que está sem motivação, tem gente que está cheio de motivação para começar, mas não sabe por onde começar. A resposta é a mesma de quem está motivado, de quem está desmotivado. Inicia pela substituição. Não, eu acho que buscar um profissional é muito importante. Então, busca um profissional que você se alinha com o conteúdo dele. Hoje a gente tem a internet que facilita, né? Quem, quem não está motivado tem que buscar uma motivação, certo? Tem que buscar um motivo, alguma razão por que você vai fazer aquilo. E é aquela questão que eu falei, não adianta você querer trocar fazer uma restrição de um alimento que você gosta, como a menina do sorvete, e olhar Eu um sorvete. estou rindo aqui, eu lhe atrapalho, eu estou rindo aqui, porque os pernambucanos já descobriram uma rivalidade, um é náutico, do outro é esporte. Prossiga, rapaz, vocês estão bagunçando na live, rapaz.
É isso. Amiga Ana. A gente tão certinha, Dani, eles Não, não, rapaz, a gente bagunçando na live. Diga aí, Ana. aí voltando para a menina do sorvete. E aí a pessoa, se não tiver uma razão para estar fazendo aquilo, vai se desmotivar a qualquer momento. E aí, para quem quer, eu acho que vai. Para os dois públicos, na verdade, eu acho que vale a pena a gente ir naquela teoria. Descasque mais e desembale menos. Eu acho que é um simples que funciona. Começar a adicionar alimentos funcionais, ter uma metinha de frutas. Quando eu cheguei, que eu estava meio assim, desmotivada mesmo, eu estava relaxada, eu tentava fazer um suco verde ao dia, um suco com vegetais, para conseguir bater a quantidade de vegetais, e 2 frutas ao dia, por exemplo. Então, isso era a minha meta. Entendeu? E agora tem a gamificação, que a gente já entra para outra pergunta, né? Das estratégias, né? Para conseguir que hoje em dia o que eu vejo que está mais em alta é a gamificação, né? O pessoal está conseguindo não só iniciar, como também está conseguindo manter a adesão, né? Através da gamificação. Eu acho que a gamificação é uma coisa super interessante. Os nossos aplicativos de nutrição já vêm bastante. E ali, quando você tem uma competição, né, você acaba querendo dar o seu melhor. Tem alguém ali lhe pastorando, então você vai tentar fazer. Tipo, a gente precisa de alguma coisa em grupo. Então, já que a gente não pode ir na academia, já que a gente não pode ir no trabalho, busca um incentivo por outro lado. E a internet está aí para isso, para ajudar a gente a se conectar e se incentivar, né? Um incentivar o outro. O grupo é muito importante nisso, né? Hoje em dia tem muitos grupos de desafio. Hoje em dia, Martinha está dizendo aqui, para mim o maior problema é preguiça de cozinhar e não saber também. Às vezes a preguiça de cozinhar está no não saber. Né? Eu também eu tenho raiva de cozinhar porque eu tenho uma dificuldade de cozinha que começa pelos ingredientes. Eu não entendo nem os ingredientes para começar a fazer o preparo, entendeu? Então, assim, aí isso me bloqueia de Uhum. fazer as coisas. Mas hoje em dia, se a gente assim se esforçar um pouquinho, e a gente até criou, né, um quadrozinho, Receitinha Fitness, lá no nosso Instagram, que a gente coloca e assim, a gente indo atrás no YouTube tem muita coisa, né? No Google tem muita coisa. E aí, às vezes, são receitas que são mais elaboradas, quem não sabe não consegue, mas tem umas receitas que tem 2 ingredientes, 3 ingredientes, coisas simples que a pessoa tem em casa, né? Simplesinho de fazer, joga no liquidificador, bota no forno. E aí a coisa sai, né? A coisa flui. É porque as pessoas têm medo de errar. A gente tem isso de errar e de jogar fora. Olhem, o que eu já peguei de briga aqui com minha mãe, quer dizer, porque cozinha é teste. Então, assim, se hoje eu cozinho bem, não foi da noite para o dia. Faz anos que eu tento cozinhar, que eu tento melhorar. Então, se a gente não tentar, a gente nunca vai conseguir. Isso é o problema. Ah, fiz um bolo, o bolo solou. Eu acho que na minha vida eu devo ter jogado uns 10 bolos fora, porque não dava para comer. Fora É. os que Tem gente que prefere nem tentar, né? pois Você é. falou de bolo esfolado, teve uma secretária daqui de casa que ela não sabia cozinhar, aí ela foi fazer um bolo. Aí ela fez, vixe, eu fui tentar fazer um bolo de ovo, saiu da moça, porque hoje ela fazia assim. O bolo ficou tão solado que ela não aceitou que solou. Eu disse, eu fui fazer um bolo de ovo, saiu da moça, porque o bolo não prestou, né? Então, realmente acontece. Até você acertar, às vezes, o ponto, né? Demora. E às vezes é a mão. Tem gente que tem a mão, né? E às vezes até você pegar essa mão é difícil. Aí é só tentando, né? Na prática. Paulinho tá É isso dizendo que o Paulinho está dizendo. Giovanni que está dizendo, eu tento mesmo, se vai dar certo eu não sei. Rudmila, um beijo para você. Entrou agora, né? Paulinho, um beijo, Dani. Minha pizza chegou com uma coca bem gelada. Boa noite a todos. Desculpa pela brincadeira. Rapaz, Paulinho é demais, viu? Esse pernambucano eu não sei não. Ele entra só para bagunçar. Mas é bom. Minha gente, a gente está chegando
no fim da live da gente. A gente só tem mais uma coisa para discutir. Mas eu gostaria de abrir para perguntas para vocês, que a gente tem mais 10 minutinhos aqui, para saber se vocês têm alguma dúvida, né? Gostaria de saber alguma coisa, tem alguma curiosidade. Vão deixando aí que eu vou fazer uma pergunta, algumas perguntas que o pessoal deixou lá no Instagram. Né? Tem o Antônio, ele disse o seguinte: eu sei que meu problema é disciplina, dificuldade para superar. Qual é o próximo passo? Eu acho que, nesse caso, procurar o profissional. É muito difícil você estar perdido e hoje a gente tem tanta informação, às vezes são informações corretas, incorretas, e a gente não sabe para onde ir. Eu vou confessar que muitas vezes eu, profissional, formada, estudante, sempre estudando, tenho dúvidas. As pessoas chegam para mim com estratégias que eu falo, peraí, próxima consulta a gente vai falar sobre isso, porque tem que pesquisar, é muita informação sobre nutrição. Então, eu acho que buscar alguém que lhe encaminhe é o melhor passo. É verdade. Ícaro tá perguntando aqui, manga com leite faz mal? Rapaz, eu já comi manga com leite e não me fez não, né? É um grande clássico, né? Essa daí, Tem uma teoria na nutrição que se o paciente disser que vai fazer mal, a gente não passa, porque vai fazer. É muito da crença. É o poder da mente, né? Thaisa disse assim, sobre os chás para emagrecer ou desinchar. Eu Tem até acho o desinchar, tem agora o que tá na moda, que é o SB, né? Que tem o original e o Global Line. E aí, o que é que você... Eu adoro chá, amo chá. Se possível, eu passaria para todo mundo, mas nem todo mundo aceita. Mas vamos lá. Eu também. Ele vai ajudar realmente muito nessa questão, em várias questões. Cada chá vai ter uma função. E esses desinchás, eles ajudam são diuréticos. Então, eles vão ajudar realmente. E em alguns, eles têm compostos fitoquímicos, como a catequina do chá verde, que já é bem estudada. E a gente já tem resultados bem benéficos dela, que mostram resultado no metabolismo, no emagrecimento. Elas ajudam a acelerar o metabolismo. Então, são estratégias muito boas. Mas, claro, sem excesso, tá? Que chá também tem efeito colateral. Então, mais uma vez, voltar ao ponto do profissional. Sempre tá Rapaz, eu alinhado. comprei um chá agora que eu tava testando, que era esse SB, eu comprei o Global Line, aí é para tomar 1 litro de chá durante o dia todinho. Dá certo esse 1 litro? Tá. Eu Tá bom. sempre Então vai tomando, vai diluindo durante o dia, né? Eu fiquei com medo de ser muito, sabe? Mas eu assim, sempre, me fez bem. Não me fez mal, não. Eu me senti bem com ele. eu sempre digo que você escute o seu corpo. Algumas pessoas passam a fazer o chá, tomar muito chá, e aí esquecem da água, que isso é um ponto que não pode acontecer, certo? Você tem que tomar o chá e a água. Não é para substituir a água pelo chá. Outro ponto é que às vezes esses chás têm efeito colateral, dá tontura, pode dar dor de estômago. Então, sentir os sinais. Diarreia, às vezes, né? Se você tomou e não está se sentindo bem, reduz a Suspende. quantidade, dá um tempo, respeitar o corpo, certo? Certo. Martinha está perguntando aqui: existe uma listinha prática de itens que devemos ter em casa para o preparo dos alimentos, tipo alimentos base que se usa muito em receitas fit? Listinha, eu posso até montar depois, Marta, vai lá no meu direct e pegue, mas eu acho que banana Eu já vou deixar uma deixa. Ela vai montar e vai postar como conteúdo no feed. Aí eu aviso a vocês nos stories e vocês sigam lá, @Ana com 2 N's, Luísa Nutri. E aí eu vou até botar aqui, já eu comento. Que ela vai estar postando um monte de coisa bacana e ela vai postar essa listinha lá. Mas Vai, aveia Ana? são essenciais. Próxima pergunta. Nos pós-treinos, pode comer um espetinho? Isso é Não, meu cunhado, vê se Ana. Esse danado gosta de um churrasco.
Não sempre, porque tem a questão do pretinho do espetinho que ele faz mal, né? O queimadinho, ele é cancerígeno, então que isso não seja uma rotina. Mas o espetinho é proteína, eu acho que é um alimento bem legal e bem gostoso. Vamos lá. E se ele trocar esse espetinho pela carne? É melhor, né? Mas Ou então ele ele pegar, comprar o espetinho no supermercado e fazer como é o nome daquele negócio, menino? Na airfry. o espetinho, normalmente, ele é temperado com aqueles temperos glutamato, tem alguns aditivos químicos que não é interessante para consumir sempre. Se for Ah, a carne, aí você tem que variar, carne e frango, né? Porque é, não é interessante comer a carne todo dia. Vanessa, essa é minha passadas com xilitol, pode? Essa é outra formiga, viu? Adoro um doce. Xilitol, o que eu vejo do xilitol é que é muito caro. Gente, eu acho um absurdo, sinceramente, porque é É carboidrato, quase R$ 100, né? é um carboidrato refinado e você paga R$ 3 no quilo de açúcar e eu acho que é em torno de R$ 70 um quilo de xilitol. Então, eu acho que não faz muita diferença. Ele adoça, tem um poder de adoçar um pouco mais. Mas se você reduzir a quantidade de açúcar de uma receita, você for adaptando seu paladar, dá quase o mesmo. Eu, eu não indico não, sabe? Mas Melhor adoçante, que é a pergunta da Rudmila aqui, de Salvador. estévia e tem um estévia que ele não tem sabor residual. Eu não tô lembrada da marca agora, mas a gente já tem isso no mercado. E aí Eu já ouvi falar no eritritol. O eritritol é a mesma coisa do xilitol? é a mesma base, eles são adoçados Pela pela outra, né? caloria. Eu, Entendi. assim, são muito caros para o que eles oferecem. É verdade. Assim, eu compro às vezes porque eu sou diabética, né? Aí, assim, e às vezes eu até prefiro, porque pronto, o que é que eu vejo? Eu agora estou consumindo mais o chocolate quando eu compro o 70%. Aí eu acho uma delícia aquele Dark da Talento, né? E aí eu peguei o Dark da Talento, que custa 5, R$ 6. Aí tem um lá na seção do Nordestão, que é R$ 22, 70%. Quando eu fui olhar, a porção de carboidrato era exatamente a mesma, só que um era 5, R$ 6, o outro era 20 e pouco. Então, tipo, vale a pena, não é melhor comer o que tem açúcar? São, Entendeu? Então, às vezes, a gente é muito enganado em relação a rótulos, né? eu ainda E tenho é uma muito. das coisas que quem está tentando bater é Tatiane Lima, né? Exatamente. No Eu ainda contexto do Insta dela. tenho isso para poder falar. Minha gente, são 8h59. Essas outras perguntas, pessoal, deixa lá no privado, que eu vou perguntar para ela, a gente vai tentar responder. Ana, eu queria lhe agradecer pela disponibilidade, né, pela excelente live. Eu queria que você desse suas últimas palavras antes de cair aqui. Eu queria agradecer, Dani, primeiro a você, né, de ter feito essa parceria que tá tão legal. Dar a oportunidade de estar fazendo a live junto com você. E, e é isso. Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, que participaram, que comentaram. E qualquer dúvida, pode entrar no nosso perfil, que a gente está sempre alinhada e vai sempre estar respondendo. Então, já que ainda não terminou, o que comer antes de dormir? Banana com leite em pó engorda? Não sei se vai dar tempo. Todo excesso engorda, né? Mas banana com leite em pó uma refeição super saudável, é um alimento super gostoso. Eu acho que vale a pena comer antes de dormir. E É, deu tempo, né, de responder? ser balanceado, tá, Thaisa? Presta atenção se ele não. Nenhum alimento vai lhe engordar ou lhe emagrecer. O que vai depender é a questão da energia que você consome e que você gasta. Inclusive, foi outra pergunta que fizeram aqui. Dá para manter o peso ou emagrecer com menos normal, sem restrição, sem exageros e fazendo atividade física? Com certeza, eu acho que é a base, né, do emagrecimento. Porque justamente foi o que eu falei, né? Quando ela disse, poxa, eu não queria fazer dieta, eu queria comer normalmente, sem exageros, mas quando eu tiver vontade de comer as coisas, eu Uhum. comer. Eu disse, dá para fazer isso. Eu tenho certeza que ela vai responder isso, porque o que É, vale é o balanço energético. Você tem que gastar mais do que ingerir. Se você conseguir
balancear isso daí, então vai dar certo, né? Exatamente. Balanço, eu acho que é o mais importante, sabe, Dani? E dá para inserir uma dieta equilibrada, todos os alimentos que você quiser. Claro que alguns a gente vai ter que evitar com um tempo mais espaçado, né? As pessoas